Nesta videoaula nós vamos trabalhar sobre a determinação de polifenóis. Nós veremos a parte teórica e a parte de cálculos, principalmente. Então, as análises que a gente realizou, parte delas na aula, parte delas fora da aula, nós vamos trabalhar nesses dados nessa videoaula de hoje. Muito bem. Os polifenóis totais, como vocês devem lembrar da aula que nós trabalhamos com esse artigo, eles são um grupo, então, de diversos compostos, né, que estão presentes na uva. Na nossa determinação, então, a gente tem uma ideia, né, de todos esses compostos, né, de como que eles estão em concentrações, né, mas não tem como nós saber qual deles está predominando, certo? Então, os polifenóis totais ou fenóis totais são todos esses grupos de compostos que estão na uva. Muito bem, para determinar polifenóis em alimentos, né, temos dois principais métodos, né? Um é o espectrofotométrico, que usa o espectrofotômetro, que foi o que nós utilizamos, e tem os métodos que usa cromatógrafo, né? Cromatografia líquida, que você consegue analisar isoladamente cada composto. Então, por cromatografia, a gente consegue identificar esses compostos, né? Separá-los, né? E quantificá-los. No nosso exercício que a gente vai fazer aqui, a gente tem os polifenóis totais que a gente consegue obter usando o espectrofotômetro. Muito bem. Esse método espectrofotométrico, né? Tem uns passos a serem seguidos, né? Uma metodologia. Essa metodologia completa, ela está no ambiente virtual para vocês olharem, né? Nós não vamos se deter à metodologia completa aqui, eu vou explicar só o básico, né? Então, o que nós fizemos? A gente tirou as cascas, né, das bagas, deixamos secar, né, deixamos só a casquinha, pesamos, né, tinha uma quantia de 50 gramas, né, por cada repetição. Então a gente pesou e colocou numa solução extratora, que no nosso caso nós usamos metanol. Existem outras soluções que podem ser usadas para extração, né? Na metodologia que nós usamos foi o metanol. Então nós deixamos no metanol por um período, né? Variamos a temperatura conforme a metodologia recomenda, e depois nós tínhamos o extrato. Na aula a gente acabou lendo no 280 nanômetros, né? Porque é uma metodologia mais rápida, né? Então, desse extrato a gente colocou na cubeta, diluiu e determinou a absorbância em 280 nanômetros, né? Mas o outro método que a gente usou também, esse aqui foi feito parte fora da aula, é um método que usa o Foley, né, e carbonato de sódio. Aquele extrato da casca da uva, né, extraído com metanol, foi adicionado esses dois reagentes, né, o Foley e o carbonato de sódio, numas proporções ali que tem na metodologia, e depois foi feita a leitura em 760 nanômetros, no espectrofotômetro. Qual que é o papel desse Foley? Ele é reduzido, né, pelas antocianinas e forma um complexo azul, que a gente consegue, então, determinar quanto mais azul tem, mais polifenóis teve reagindo com esse complexo, né? Teve reagindo com o Foley, né? E o carbonato de sódio é para elevar o pH e deixar mais estável essas reações. Bom, o que a gente fez foi uma leitura, então, em 760 nanômetros. Mas aí, essa leitura de absorbância não nos diz muita coisa. A gente precisa fazer uma curva uma curva padrão. E o padrão usado nessa metodologia é o ácido gálico. Então, o que foi feito? Nós pegamos 9 concentrações de ácido gálico, né? Então, 0, 10, 100 até 1000 miligramas por litro de ácido gálico e colocamos em tubos de ensaio da mesma forma que a gente fez com o extrato.
Então aqui a gente tem a concentração conhecida de ácido gálico. Posteriormente essas soluções elas foram lidas, né? Foi determinado quanto que tinha de absorvância para cada um desses valores. E o resultado está aqui. Então, para cada uma das concentrações, nós encontramos um valor de absorvância. Bom, para que isso serve? Ele serve para nos dizer que a absorvância que a gente tinha na amostra vai se referir a uma concentração de ácido gálico, que é a forma que é expressado esses polifenóis totais, né? Que são expressados esses polifenóis totais. Mas e aí? O que a gente faz agora? Então a gente coloca no Excel esses gráficos, né? Ou no Calc, e pede um gráfico de dispersão, uma linha de tendência e a equação desse gráfico. Com a equação, a gente simplesmente substitui os valores, né? E obtém a concentração de polifenóis totais. Então, isso eu vou explicar passo a passo na sequência. Então, com os dados, a gente faz essa curva, né, que na verdade é uma reta, da concentração de ácido gálico que a gente tem conhecido em cada uma daquelas amostras e qual foi a absorvância encontrada. Então, tendo esse gráfico aqui de dispersão, a gente pede para que seja gerada uma equação. Aqui eu apaguei os valores para ficar mais... para mim não revelar aqui o resultado, né, que vocês farão isso. Então, vai ter um valor aqui numérico vezes x mais um outro valor. Né? E aqui tem o R2 da equação, que é o quanto representa, o quanto estão alinhados esses pontos lidos com essa linha de tendência. Tendo essa equação, a gente pode calcular, então, das nossas amostras, qual que é a concentração de polifenóis totais expressos em ácido gálico. Então, aqui nós temos os valores que a gente determinou lá, nas amostras, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um dos tratamentos aqui, o T2, o T3 ou o T1, e vão calcular a concentração de polifenóis, certo? Então, na sequência, eu vou explicar no Excel como é que a gente pode fazer, como é que vocês farão essa curva aqui. Então, pessoal, vocês pegarão esses dados aqui, vão copiar, vão vir aqui no Excel e vão colar eles. Pode ser aqui, por exemplo. Então, vamos colar no Excel ou no Calc. Vocês vão selecionar esses dados, né? E vão inserir um gráfico de dispersão. E aqui nós já temos o gráfico, né? Vamos apagar a linha aqui, algumas linhas aqui, né? Para facilitar a nossa visualização. Primeira coisa, vou apagar esse título aqui. Primeira coisa, vamos nomear esses eixos. Título dos eixos. Título horizontal. O que é essa parte de baixo? Então, estão vendo ali que é a concentração de ácido gálico. Miligramas por litro. Certo? O que é o eixo Y, né? Vamos colocar o título do eixo. Título do eixo. O eixo Y é a absorvância. Então, o que a gente identificou lá. Perfeito. Então, temos o gráfico inicialmente. Tendo o gráfico, nós vamos solicitar a apresentação de uma linha de tendência. Então, selecionando todos os pontos aqui pelo Excel, que é um caminho, a gente consegue ter essa opção, adicionar linha de tendência. Então, ele já adicionou aqui uma reta, né? Então, a gente vem aqui nessa aba que vai abrir, né? Então, em função da reta, e pede para exibir a equação no gráfico e exibir o R2. Então, vamos clicar aqui. Então, exibir equação e exibir o R2. Aqui eu acabei mudando os valores, né? Para não ficar igual ao que vocês vão fazer, para vocês
fazerem sozinhos aí. Então, nesse exemplo aqui tem y igual a 0,0011 vezes x mais 0,0029. O R2 deu 0,9949. Quer dizer, o quanto quanto por cento desses pontos que estão na linha aqui representam um valor real, né, verdadeiro. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Temos a equação, né? Então, o que é o eixo y? O eixo y é a absorbância. O eixo x é a concentração de ácido gálico. O que a gente tem lá, o que a gente determinou nas amostras, né? Nós determinamos a absorbância. Então, nós temos o eixo y. Então, simplesmente substituindo o valor aqui do y, né, nós encontraremos o x. O x representa a concentração de ácido gálico na amostra. Aqui eu peguei, então, um exemplo, né, da primeira determinação lá, a primeira leitura da repetição 1, que nós encontramos 0,191 de absorbância. O que nós precisamos fazer agora? Calcular quanto isso representa em miligramas de ácido gálico. Então, para isso, a gente tem a curva padrão, né? Temos essa fórmula. Eu copiei a fórmula aqui para cima, só para nós visualizar ela melhor. Então, o que vocês podem fazer nessa célula aqui? Colocar uma fórmula, né, onde vocês vão substituir o y aqui por esse valor e encontrar o valor de x, né? Vocês podem fazer no Excel, podem fazer à mão também, né? Fica livre para cada um fazer conforme julgar melhor. Não vou colocar a fórmula aqui, porque isso é matemática do ensino médio, né? Matemática básica. Isso aqui nós temos uma equação de primeiro grau, né? Então, uma reta, relativamente simples de calcular. Se alguém tiver dúvida, logicamente eu posso ajudá-los. Um detalhe importante é que o resultado final ele deve ser multiplicado por 10. Por que isso? Quando vocês derem uma olhada na metodologia, que a gente está disponibilizando também, nas diluições que a gente faz, né, no preparo do extrato para a leitura, a gente faz uma diluição de 1 para 10 do extrato natural, né, o extraído da casca da uva, né? Então, o valor que a gente vai encontrar aqui dessa absorbância equivale a 1 parte de 10. Então, multiplicando por 10, a gente tem o valor real de quanto que tinha de polifenóis totais naquela casca da uva. Então, essa é a forma de nós trabalhar com esses dados, né, de polifenóis totais. Então, finalizamos por aqui. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição.